Quando você começa no comércio eletrônico, uma das primeiras dificuldades que você enfrenta é na produção de boas fotografias para mostrar dignamente o seu produto. De fato, a parte de fotografia é crítica no comércio eletrônico, porque o consumidor não consegue tocar no produto, então as fotos precisam ser muito boas e muito bem feitas. A dica que eu vou passar para você hoje é de como você pode construir um mini estúdio fotográfico para fotografar pequenos produtos com boa qualidade. Os materiais que nós vamos usar são fáceis de encontrar, provavelmente você não vai ter nenhuma dificuldade para consegui-los. Segue a receita aí. A ideia agora é a gente aproveitar materiais que talvez você tenha em casa, materiais baratos. Eu escolhi aqui para montar o meu mini estúdio uma caixa de papelão. Ela é relativamente grande, até maior do que eu gostaria. Então até vou fazer alguns ajustes nela aqui, porque ela é muito grande. Não precisa, para mim, não precisaria ser tão grande. Você vai escolher a caixa de papelão de acordo com o tamanho dos objetos que você pretende fotografar. Uma outra dica aqui é a seguinte: se você pensa em fotografar na horizontal, você vai acabar utilizando a caixa dessa forma, fazendo aberturas no topo e nas laterais aqui, nessas laterais, deixando esse fundo aqui sem recortar. Se você for fazer fotos na vertical, você faz diferente a montagem do teu mini estúdio. Você deixa ela na vertical, você vai fazer aberturas dos lados, desse lado e do outro lado, em cima e dos dois lados, e essa parte aqui, então, é que fica como base. Tudo depende de como você vai montar o seu estúdio. Eu aqui, como os objetos que eu vou fotografar são bem pequenos, eu estou pensando em montar ela na horizontal. Vou fazer fotos na horizontal, então vou usar ela dessa forma. A primeira coisa que eu percebi aqui é que essa caixa ela é muito alta. Ela tem uma profundidade muito grande. E eu não vou precisar de toda essa extensão. Então uma coisa que eu posso fazer é definir qual é o tamanho que eu quero, marcar e começar já cortando essa caixa. E é isso que eu vou fazer. Vou marcar e definir aqui um tamanho e vou cortar a caixa aqui num determinado tamanho. Pronto, agora eu tenho a caixa numa altura ajustada. Eu cheguei na profundidade que eu queria para transformar isso aqui num mini estúdio. De novo, só para relembrar, se você quiser fazer fotos na horizontal, você vai utilizar a caixa dessa forma. Vai deixar o fundo mais largo para baixo. E você vai fazer recortes nas duas laterais da caixa, e você vai deixar um recorte também, fazer um recorte também na parte de cima aqui. Se você preferir fazer fotos verticais, se o seu produto tem uma orientação vertical, por exemplo, uma garrafa, né, é um dos exemplos, você vai utilizar a caixa dessa forma, fazendo as aberturas no topo e nessas laterais, deixando uma base menor aqui embaixo. Na verdade, você pode, se você fizer aberturas em todas as faces da caixa, você tem ainda a possibilidade de usar para ambos os casos, tanto para horizontal como para vertical. O problema é que fica um pouquinho mais frágil a estrutura da caixa. Mas você pode utilizar pedaços de papelão que sobraram dos seus recortes para melhorar essa estrutura. Você pode grampear, você pode colar
alguns reforços depois aqui, reforços para deixar um pouco mais forte. Então agora que você já tem a estrutura do seu mini estúdio, o que nós vamos fazer agora é melhorar um pouquinho a estrutura, deixá-la um pouquinho mais forte, colando nessa parte de baixo aqui algumas fitas adesivas. A gente pode colar por dentro, pode colar também por fora. Essa aqui já tem até algumas fitas aqui por fora, mas eu vou deixar um pouquinho mais forte isso aqui também, para que fique mais firme a caixa. Agora, a próxima etapa é nós fazermos as aberturas na caixa, que é por onde vai entrar luz para fotografar. Como eu decidi usar essa caixa assim na horizontal, então eu vou fazer as aberturas no topo, deste lado, e na verdade você pode usar a criatividade, cada caso é um caso. Se você quiser que a caixa fique um pouco mais reforçada, você vai recortar menos aqui no meio. Vou mostrar para você aqui essa parte menor. Nós vamos fazer uma abertura nessa parte aqui, que é por onde vai entrar luz. Eu vou usar aqui como padrão um pouco mais do que a largura da régua. Eu vou usar um pouco mais do que a abertura da régua, para não deixar muito fraca a estrutura da caixa. A tendência é que a caixa fique com a estrutura um pouco mais fraca. Então eu vou tentar usar mais ou menos um padrão e eu vou definir aqui uma largura para fazer um recorte de uma janela. E assim, a primeira janela da estrutura está aberta. Você vai perceber que essas partes aqui da estrutura acabam ficando mais fragilizadas, porque a gente cortou. Então, uma coisa que pode ser feita depois de reaproveitar esses pedaços que sobram, recortar e colar ou grampear para fazer um reforço nessa parte da estrutura também, se você achar necessário. Isso pode ser feito por fora ou por dentro. Você pode colocar um reforço por dentro, se você quiser também, para garantir que fique mais firme aqui a estrutura da sua caixa. De novo, como essa parte aqui vai ser a parte mais fraca da estrutura, a gente começa a fazer o corte por essa parte aqui. Deixamos essa parte do fundo, que é mais forte, por último. Agora nós temos aqui a estrutura do nosso mini estúdio prontinha, com abertura deste lado e deste lado. Ele vai ser usado dessa forma. Nós vamos colocar aqui o objeto que vai ser fotografado e nessas aberturas, tanto a do topo como das laterais, nós vamos cobrir com papel vegetal. Na verdade, por que a gente vai usar papel vegetal? O papel vegetal tem uma função interessante, não? Ele vai garantir a difusão da luz, para que a luz que a gente vai utilizar aqui, que a gente vai projetar aqui, não seja uma luz tão dura, não fique uma sombra tão dura. Você pode utilizar, ao invés de papel vegetal, papel de seda branco, importante que seja branco, papel manteiga. Eles têm texturas, têm espessuras diferentes e você, na verdade, pode fazer testes para ver qual que vai dar o melhor efeito para você.
No meu caso aqui, eu escolhi utilizar o papel vegetal. Então eu vou fechar essas aberturas, essas janelas, com o papel vegetal. Vamos fazer então? Conforme você quiser experimentar outros tipos de papel, que sejam brancos também, você vai ver que você vai ter efeitos diferentes na hora de fotografar. Eu vou fechar então os outros dois lados aqui para dar sequência no nosso projeto. É importante que você cole toda essa parte do papel vegetal de uma maneira bem esticada. E no final você vai ter essa aparência aqui. Uma abertura na parte de cima com papel vegetal, uma lateral e outra lateral. Uma coisa muito legal na fotografia de produtos é a gente montar o chamado fundo infinito, sem a linha do horizonte, em que o produto parece que está num ambiente muito grande, não tem fundo. Nós não temos um cenário para ele, fica evidenciando só o produto. Para fazer isso, eu vou usar aqui folhas de EVA, você encontra também nas papelarias. É uma folha bem fininha. Eu tenho aqui branco, porque talvez eu queira fotografar alguns produtos brancos, ou melhor, com fundo branco. Talvez eu queira fotografar produtos com fundo branco. Eu comprei aqui também preto e azul. Que critérios a gente usa na hora de escolher? Se eu tenho um objeto escuro ou uma cor bem viva, eu posso usar o branco como fundo, que vai deixar o produto, a foto do produto bem destacada. Se eu tiver um produto branco, aqui com fundo branco praticamente não vai aparecer. Então, eu vou optar por usar talvez um fundo preto. Ou ainda, se eu quiser um fundo um pouco mais alegre, eu posso usar também o azul. Você pode testar outras opções. Tudo depende do tipo do produto. Normalmente a gente utiliza o fundo branco. Mas isso fica realmente a seu critério. Para prender essa folha de EVA dentro do nosso estúdio para montar o fundo infinito, eu vou usar alguns alfinetes desses que se utiliza em costura, alfinetinho de costura. Peguei branco aqui só para combinar, para ser a mesma cor. Talvez até fique mais difícil de visualizar aqui, mas eu vou prender com o branco e nós vamos prender essa folha no fundo da caixa, de tal forma que a gente tenha do topo até aqui embaixo essa folha esticada. Eu vou prender e vou mostrar para você como fica. Aqui está o fundo infinito que a gente vai usar no nosso estúdio. Se eu tivesse usado uma caixa um pouco mais estreita, não ficaria essa sobra que eu teria o fundo preenchendo, mas não é importante porque quando nós formos fotografar, nós vamos realmente focar só nessa parte. Eu vou colocar aqui bem pertinho da câmera para você ver bem de pertinho. Bem em cima, eu utilizei alfinetes para prender, tanto de um lado como de outro. Alfinete porque fica fácil depois para tirar e trocar o fundo. A mesma coisa embaixo. Embaixo também coloquei alfinetes para segurar na posição. Agora, como está, eu vou usar o celular só para mostrar para você como a gente pode fazer a foto com o celular. É lógico, né? A gente não está usando nenhum recurso de iluminação ainda. Então a única coisa que a gente vai conseguir, talvez, nessa foto é um pouquinho de efeito do infinito. Eu vou fazer uma foto com o celular desse jeito e depois
eu vou fazer uma outra foto utilizando a iluminação que a gente vai bolar para esse nosso estúdio para a gente justamente ver a diferença, tá? É importante que você coloque num tripé o celular. Não dá para fotografar produto sem tripé, tá? Tem que usar um tripé, porque senão não fica estabilizado, qualquer tremida já não fica legal o resultado. Ó, esse então vai ser o resultado da foto do nosso mini estúdio antes de usarmos iluminação, tá? Ele está no disparo automático. Eu só vou desabilitar o flash. A gente não vai utilizar o flash. E ele vai disparar dentro de 3 segundos ou 5 segundos. Vamos ver. Vou fazer com os dois produtos. Vou fazer com um só. Agora, vou trabalhar com iluminação para você ver o que vai mudar no nosso mini estúdio. Eu acabei de posicionar o celular, aquela torrezinha aqui dentro da caixa. Então nós temos papel vegetal aqui em cima. Eu adaptei uma lâmpada aqui por cima. Eu usei o tripé de uma câmera para segurar essa articulação aqui no alto, e essa luz ela vem em cima, nessa parte aqui. Aqui do lado eu usei um abajur, tirei só a parte de cima, coloquei em cima da cadeira mesmo, só para você ver como é simples. E do outro lado eu usei uma luminariazinha dessas de mesa que você compra, baratinho, não é caro. E a gente agora vai começar a fazer algumas fotos para ver o resultado. Vamos lá? Vou acender primeiro essa luz. A gente vai ver que o celular já vai começar. Ó, o celular acabou de focar no produto. Eu vou acender essa luz auxiliar aqui. Ela vai ajudar a tirar algumas sombras, a tratar algumas sombras. E eu vou também ligar essa luz aqui. Você pode ver que o celular até passa a focar o objeto, e eu vou mandar fotografar para ver o resultado. Agora aqui, a configuração, a potência das lâmpadas, isso na verdade você mesmo pode definir com experimentação. Eu estou usando uma aqui de 35 watts. São todas lâmpadas econômicas, uma de 35, 25 e 25 do outro lado. Você pode fazer testes diferentes, colocando a de 35 aqui em cima, por exemplo, para deixar mais força aqui em cima. Como essa aqui é mais forte, ela vai acabar projetando uma sombra daquele lado. Então, conforme eu for movendo ela aqui, você vai perceber que ela vai movimentar uma sombra do lado de lá. Então, quanto mais para frente a gente trouxer essa lâmpada aqui, menor vai ser a sombra. Eu vou fotografar para mostrar o resultado depois. A movimentação dessas lâmpadas vai fazer diferença no resultado da foto. A gente vai agora experimentar fotografar um outro objeto. Vamos dizer para o celular onde é que ele deve focar. Deve focar aqui. Fotografou. Agora mais assim, de frente. Eles colocaram mais para trás, eu coloquei muito para frente aqui o celular. Vamos testar com mais um objeto.
Vamos fotografar. Vamos fazer um teste ajustando aqui essa luz também. De uma outra forma, nós vamos ter um efeito diferente. Vamos voltar para o objeto anterior. Focar. Fotografar. Como eu já tinha mencionado, dependendo do objeto que você for fotografar, talvez seja interessante mudar a cor do fundo. E é isso que nós vamos fazer agora. Agora, com o fundo preto, você vai poder experimentar outras possibilidades. Por exemplo, eu desativei a luz de cima, estou usando só as luzes laterais. Vou fazer uma foto para ver como fica. Agora vou ativar a luz de cima. Nós temos um outro preenchimento. Fotografar também. Se eu quiser projetar sombra, posso desligar esse lado. E eu tenho uma luz mais forte vindo de lá. Vindo do lado direito. E o contrário também. Vou inverter aqui a luz. Para a sombra vir do lado esquerdo. Agora vamos testar com o objeto branco, que o fundo branco justamente é bom para objetos de cores mais vivas, mais fortes. E quando nós temos um produto branco, o ideal é que a gente faça diferente. Veja como contrasta e como a luz fica bem forte. A gente tem que sempre tomar cuidado para o celular, principalmente, para focar no objeto certo. Vamos fotografar, marcar aqui o objeto para estabelecer o foco. Digamos que eu queira agora colocar o carro aqui e eu queira eliminar a sombra do outro lado. Vou desligar aqui. É um efeito diferente. Agora vamos fazer o contrário. Conforme a gente posiciona a luz, os efeitos vão mudando. A gente vai criando o efeito do jeito que a gente quer. Finalmente, eu vou deixar acesa agora as luzes das laterais e vou desligar essa luz de cima. Vamos ver o resultado. Nós podemos usar sempre luzes mais fortes, luzes mais fracas, e assim a gente vai compondo as fotos do nosso objeto. A gente aqui
utilizou luminárias simples, dessas que a gente tem em casa. Lembre-se de fazer esses testes, de arrastar essas luminárias mais para um lado, mais para o outro. De acordo com essas alterações que a gente faz aqui, a gente vai ter mudanças também na imagem. Mas enfim, ficou um pouco mais escuro, então talvez não seja essa a ideia. A gente consegue trabalhar diversas maneiras. Isso que eu ainda não utilizei o azul, que a gente poderia ter utilizado também. Então, tá aí a dica. Eu posso fotografar com uma câmera melhor também. Apenas para mostrar também essa possibilidade. Estou com alguma sujeirinha na lente aqui da câmera. Vou tentar a foto com outro objeto agora. Com o que você viu aqui, você já percebeu que você vai poder montar o teu mini estúdio portátil. As dicas são: faça experiências com tipos de lâmpadas diferentes, de potências diferentes, o alinhamento, a posição, e você vai conseguir, dependendo de como você trabalhar essa parte toda aqui, eliminar até as sombras, se for o caso. Se você tiver aqui nas laterais luzes bem fortes e você conseguir posicionar essas luzes bem embaixo, é muito provável que você vai conseguir eliminar completamente a sombra, inclusive a sombra que fica embaixo do objeto que você vai fotografar. Você percebeu que eu fiz fotos aqui com o celular. E não que isso aqui dispense fotos feitas em estúdio, mas isso aqui serve justamente para quem está começando e que ainda não tem condição de investir muito. Então é uma dica, é um mini estúdio portátil. O custo para montar isso aqui não é muito grande, você pode fazer em casa e você já viu que funciona. Então tá aí. Faça nas medidas que você achar melhor. Se você preferir fazer de madeira, você pode fazer de madeira também, use outros materiais. O importante é que você faça essa difusão das luzes através do papel manteiga, ou papel de seda, ou papel vegetal, e que você tenha iluminação. E você vai conseguir chegar num resultado bem legal nas fotos dos seus produtos. De novo, isso aqui não dispensa boas fotos feitas por um fotógrafo profissional. Mas se a falta de fotografia que está te impedindo começar a vender, a dica está aqui. E então, gostou da dica? Fácil de fazer, não custa muito e você já viu que o resultado das fotos pode ficar ótimo, não é verdade? Então, use a sua criatividade, os materiais que você tiver em mãos e monte o seu mini estúdio fotográfico. Até a próxima dica!